Maravilha, pessoal, estamos aqui ao vivo, mais uma vez aqui para falar com vocês sobre a arrematação de imóveis e leilão, sobre essa incrível oportunidade. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o passo a passo para a gente arrematar com lucratividade, ou seja, quais são os passos necessários para a gente fazer uma boa arrematação. Você deve acompanhar o mercado de leilão de imóveis, se você está aqui assistindo esse vídeo, ou você se interessa pela arrematação de imóveis e leilão. E você sabe que é uma forma, né, de arrematar imóveis de leilão, é uma oportunidade para você lucrar com a compra e venda de imóveis, tendo em vista que a lucratividade de um imóvel arrematado em leilão é muito superior a uma comprada na planta, ao imóvel você comprando um imóvel no mercado tradicional, ou mesmo construindo para vender. A arrematação de imóveis de leilão, ela tende a superar em matéria de lucratividade, em matéria de rentabilidade, esses outros investimentos imobiliários, né? Agora, a arrematação de imóveis de leilão, ela requer uma atenção maior do arrematante, certo? Ela requer um interesse maior em analisar todo o procedimento, analisar todo o processo antes de você arrematar o imóvel em leilão, tá bom? E essa análise, ela pode ser feita de forma bem tranquila, não tem uma dificuldade muito grande para você fazer isso. A gente tem que, na verdade, seguir um passo a passo para poder ter certeza que a gente está arrematando com tranquilidade, tá bom? Com lucratividade, a gente vai arrematar esse imóvel e depois da arrematação a gente vai conseguir legalizar esse imóvel e depois vender também com uma certa lucratividade, tá bom? Nós essa semana, na verdade, todos os dias aqui no escritório, a gente olha por oportunidades de arrematação de imóveis de leilão. A gente está sempre procurando nos sites dos leiloeiros mais badalados, como também naqueles menos badalados, menos conhecidos, oportunidades de imóveis levados a leilão com lucratividade. Nós identificamos uma oportunidade essa semana de uma sala comercial, valor de avaliação dela R$ 82.991,84 no primeiro lance, tá? Você tem possibilidade de arrematar ele no primeiro lance por esse valor, e no segundo lance por R$ 41.495,92, um desconto de 50% entre o primeiro e o segundo lance, tá bom? A arrematação de imóveis de leilão, deixa eu passar aqui, essa folha aqui, tá bom? Vou falar dos passos aqui, né, para a gente arrematar com tranquilidade, com lucratividade. Nós identificamos também um apartamento, né, Matheus? Essa semana aqui, em São Paulo, tá? Essa é uma outra oportunidade que nós identificamos. O apartamento avaliado R$ 228.484,34 no primeiro leilão, e no segundo leilão por R$ 114.245,17, também com 50% de desconto no primeiro e no segundo leilão, tá bom? Deixa eu passar aqui agora. Bom, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. A gente nessa transmissão aqui, nós colocamos aqui, né, o site aí, Matheus. Chegou a colocar o site aí? O site, para quem ainda não fez a inscrição no minicurso Segredos da Arrematação, vai lá no site Segredos da Arrematação, faz a inscrição no minicurso inteiramente grátis, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ver as etapas aqui para a gente arrematar com lucratividade. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: por que leilão de imóveis é a forma mais barata de você arrematar um bem, de você comprar um bem? Por que leilão de imóveis tem essa grande oportunidade? Porque a lei assim determina, ou seja, a lei determina que uma pessoa que tem uma dívida, né, uma dívida dentro de uma dívida sendo executada na justiça, ou a pessoa tenha feito um empréstimo no banco através de um contrato de alienação fiduciária, se essa pessoa física ou jurídica ficou devendo, ela tem que pagar num certo espaço de tempo. Se não pagar, essa dívida indo a juízo, pode ocorrer no final desse processo uma expropriação, né, a venda do bem para que essa dívida seja paga. E aí que acontece o leilão de imóvel, né? O leilão acontece por qualquer motivo. O leilão sempre acontece porque existe uma dívida líquida e certa a ser paga, e essa dívida não foi paga no momento oportuno, e esse imóvel está indo a leilão. Por isso que é uma grande oportunidade para quem tem interesse em fazer um investimento, para quem tem interesse em comprar a primeira casa própria, para quem tem interesse em comprar imóveis de leilão para revender, é um excelente negócio. Agora eu vou falar aqui sobre o passo a passo, para você ter certeza que esse é um excelente negócio. Vamos lá, primeiro passo é o seguinte:
você tem que analisar, antes de você ir lá, por exemplo, a gente viu essa oportunidade, essas duas oportunidades que eu acabei de falar aqui, de uma sala comercial e também no apartamento, né? Por 50% no segundo leilão, o lance mínimo que você pode ofertar é de 50% do valor da avaliação. Então, o que a gente tem que fazer para a gente ter certeza qual será o lance máximo ofertado naquele leilão? Um lance máximo viável para você ter uma lucratividade esperada, que a lucratividade esperada numa arrematação de imóvel de leilão, eu acho que no mínimo aí você pode esperar entre 50% e 80% e 50%, tá bom? Para você ter uma boa lucratividade. E, na verdade, os imóveis que vão poder dar esse tipo de rentabilidade são alguns imóveis do universo total de leilões. Nem todos os imóveis que vão a leilão você vai conseguir ter uma lucratividade excelente, tá bom? Mas boa parte deles sim. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que levar em consideração todos os custos inerentes ao leilão para você fazer uma análise criteriosa do custo daquele imóvel após o leilão, tá bom? E que custos são esses? Por exemplo, aqui, olha só. Você vai ter que pagar, normalmente, né, a comissão do leiloeiro. Leiloeiro. É de 5%. Tá com som aí? Tá sem som? Tá batendo som aqui. Ele tá ligado? Tá legal? Não sei se é só ela. Alô, alô? Depois vê aí se tá só ela. Pessoal, tá com som ou sem som aí? Com som ou sem som? Esperar um pouquinho para ver? Vamos ver se tá sem som ou com som. Boa noite. Boa noite, com som ou sem som? Só tá entrando, já tem 27 pessoas. Tá com som ou sem som? Vamos ver aí, esperar um pouquinho, né, o pessoal responder aí, Matheus. Se a gente está com som aí, a gente fez um teste de som antes de começar a aula, né? Deixa eu certificar aí se o som tá chegando legal, senão a gente vai ter que voltar lá. Perguntem no chat se está sem som ou com som. Som ou sem som aí? Com som. Com som? Beleza, maravilha, pessoal. Então, algumas pessoas estão aí sem som, mas se você tiver sem som, é só você reconectar, né? O Facebook teve um probleminha essa semana aí, e a gente está fazendo a transmissão ao vivo aqui, pode ser que você tenha um probleminha aí na recepção, mas não é um problema nosso, é um problema do Facebook. Beleza? Então, gente, a gente tem que jogar numa planilha, né? Jogar num documento ou num papel, onde você queira ir trabalhar, os custos inerentes. Vamos lá, comissão do leiloeiro, 5%, né? Outro custo que você vai ter que pagar, TBI, né? 3% normalmente. O que é isso? Imposto sobre transmissão imobiliária de bens, né? Imobiliária de bens, você tem que pagar esse imposto, esse custo para o arrematante pagar. Outro custo que você pode ter ou não, né? IPTU atrasado. Só que acontece o seguinte, no caso do IPTU aqui, normalmente a gente pede a aplicação do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que diz que os valores inerentes ao IPTU serão pagos com o produto da arrematação. Tá bom? Então vamos lá, vamos verificar aqui se tem um IPTU atrasado. Tá bom? Uhum. Compartilhar, comenta e compartilhar. Tá bom? Ó, o pessoal que compartilhar, tá? Só para deixar o pessoal que quiser compartilhar essa live aí, a gente está fazendo uma live agora. Quem quiser ganhar um e-book sobre leilões da Caixa Econômica Federal, é só você compartilhar essa live, que o a pessoa que está aqui, né, o Matheus, que está fazendo a coordenação aqui da live, ele vai mandar um link para vocês baixarem o e-book grátis, tá? Quem quiser um e-book da Caixa Econômica Federal, que a gente tem aqui, é só falar com o Matheus. Matheus, manda o e-book, compartilha essa live com seus amigos aí, que o Matheus vai mandar um link para vocês baixarem o e-book, tá bom? Só quem aí um aviso para a galera. Então, IPTU atrasado, artigo 130, tá? Isso aqui poderá de ser responsabilidade do arrematante ou não, tá? Ser de responsabilidade do arrematante.
do arrematante ou não. Tá bom? O que você tem que fazer? Tem que ir lá no edital do leilão, só para esclarecer isso aqui, né, gente? Todo leilão, quando acontece, o leilão, ele tem um edital. O edital, o que é? O edital é a regra do leilão. Ali que vão estar dispostas o leiloeiro que vai fazer o leilão, que vai realizar o leilão, vai estar a comissão do leiloeiro prevista ali, vai estar a descrição do imóvel completa, vai estar se existem também recursos com efeito suspensivo, geralmente vai estar também se existe dívida de IPTU, se a dívida de IPTU será de responsabilidade do arrematante. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, ler o edital com bastante atenção, ler pelo menos 3 vezes o edital e marcar no edital todos os custos inerentes ali que poderão ser de responsabilidade do arrematante, tá bom? Outro custo que pode ser de responsabilidade do arrematante também, se for de responsabilidade, né? Pensar aqui, custo de condomínio, por exemplo, né? Tá? Agora, uma dúvida muito frequente é a seguinte, Luiz, eu verifiquei que o executado, ele está cheio de dívida, né? Ele tem dívida, tem várias dívidas, tem vários processos, várias dívidas ali, muitas pessoas cobrando. Será que eu poderia ser responsabilizado por essas dívidas? Aqui está um conceito também importante que eu vou passar para vocês, olha só. Existem as dívidas do imóvel, tá? E existem as dívidas do executado. Quem responder essa pergunta aqui vai ganhar o e-book também, tá bom? O Matheus vai mandar. Quem responder essa dúvida aqui? Olha só, a dúvida é a seguinte: quais são as dívidas, né? Dívidas que o arrematante poderá ser responsabilizado? As dívidas do imóvel ou as dívidas do executado ou as duas dívidas? Quero saber quem sabe responder essa dúvida aí, essa pergunta que eu fiz. O arrematante ele vai poder ser responsabilizado pelas dívidas do imóvel, pela dívidas do executado ou por essas duas dívidas? Quem sabe essa pergunta aí? Matheus, fica atento aí, porque quem responder essa pergunta, quero ver quem sabe responder essa pergunta aí, quem estiver aqui vai ganhar o e-book, tá bom? Lógico, quem estiver fazendo compartilhamento também, tá ganhando o e-book aí. Matheus, manda o e-book para todo mundo, tá? Tá mandando o link? Então pega o link aí para mandar pro pessoal, tá lá no Bitly, tá no meu Bitly, tá bom? Então, para você aí que está acompanhando a aula aqui, dívidas do imóvel e dívidas executadas. Dívidas do imóvel, vou dar exemplo de dívidas do imóvel aqui. Olha só, dívidas do imóvel. Dívida de condomínio. Condomínio. Dívida de IPTU. Dívida de INSS, de imóvel recém-construído. Responsabilizado somente pelo imóvel objeto do edital. Vamos lá, beleza. Quem respondeu? Eu vou falar se está certo. Vamos lá, dívidas do executado aqui. Que dívidas são essas? Por exemplo, um cheque, né? Uma nota promissória. Uma dívida bancária, né? É a dívida do imóvel? Cara. Então, quem respondeu aí dívida do imóvel acertou. O arrematante ele só poderá ser responsabilizado pelas dívidas do imóvel, tá bom? As dívidas do executado não fazem menção ao imóvel, né? O arrematante, na verdade, ele poderá ser responsabilizado pelas dívidas próprio terreno. O que são dívidas próprio terreno? São as dívidas que acompanham o bem inerentes ao próprio imóvel, né? Isso é uma dúvida muito, muito comum,
que acontece, né? Pessoas perguntam sempre, Luiz, estou vendo aqui o executado com um monte de dívida, estou preocupado se eu vou arrematar esse imóvel ou não, né? Então tem que analisar, primeiro, né? Se essa dívida é do imóvel ou não. Outra coisa, vamos ver se existe alguma penhora recaindo sobre esse imóvel referente a essa dívida. Tem que ter uma série de análises que deverão ser feitas. Mas a primeira análise que a gente tem que fazer é essa aqui. Dívida do imóvel, dívida executada. A dívida executada que não tiver ajuizada, né, a gente nem se preocupa com ela, que não vai ter nenhuma interferência sobre o imóvel, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar todos estes valores para a gente ter certeza que esse imóvel ele vai ter um custo de aquisição conforme a gente pré-determinou, visualizou antes da gente arrematar o imóvel em leilão. Por quê? Quando tiver o leilão acontecendo, acho que acabou a última folha aqui, não, tem mais duas. Vamos lá, a gente acabou de ver aqui um imóvel, né, sendo levado a leilão, uma sala comercial, aparentemente um excelente negócio. O valor de avaliação, 84 mil, valor de lance no mínimo no segundo leilão, 42 mil, aí a gente olhou o valor de mercado em torno de 100 mil. Parece ser um excelente negócio, mas a gente só vai saber realmente qual é o lance máximo que a gente vai poder arrematar esse imóvel se a gente resolver e analisar e buscar todos os custos inerentes ao leilão, né? Agora tem uma coisa, às vezes tem um detalhe também. Às vezes a gente levanta um valor lá de PTU, valor tá altíssimo de PTU, e aí o que acontece? Os concorrentes fogem daquele imóvel, né? O valor alto de condomínio também, o concorrente foge daquele imóvel. Mas existem meios da gente jogar, ou seja, exigir que com o produto da arrematação seja paga essa dívida também. O que diminui o valor de aquisição. Então, saber exatamente quais serão os custos do imóvel antes de você arrematar é fundamental para você planejar e você estar à frente do seu concorrente. Porque o concorrente, na maioria das vezes, não sabe para onde ele vai correr, se aquela dívida vai realmente ser de responsabilidade do arrematante, ou se ele vai poder pedir com que o produto da arrematação seja paga aquela dívida. Então, a gente tem que analisar criteriosamente cada caso, né, para a gente analisar, para ver realmente, levantar quais serão os valores que serão de responsabilidade do arrematante, né? Outros fatores também, além desse fator, aí a gente parte para a parte de análise de documentos, é isso, uma análise também muito importante. Porque o que a gente quer, na verdade, gente? Quando a gente arremata um imóvel em leilão, vou botar o segundo passo aqui, né? O que a gente quer? A gente quer legalizar o imóvel, com rapidez, né? Rápido, vou botar aqui rápido, para que a gente possa fazer a venda, né? Essa legalização rápida, ela depende de que fator? Que fator é o fator primordial para que você consiga fazer a legalização rápida, com rapidez e segurança? Bom, se você estiver falando de um leilão extrajudicial, aquele realizado pelo Banco Bradesco, Banco Itaú, tá mandando o e-book para a galera aí, Matheus? Beleza. Banco Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, já é um leilão extrajudicial, né? Esse leilão é realizado fora da justiça. E a gente tem que verificar também nesse leilão se existem algumas situações importantes para a gente analisar. Uma das situações muito importantes é se existe alguma ação anulatória questionando esse contrato de alienação fiduciária, por exemplo, que foi feito com um banco, né, entre o executado ali, a pessoa que está perdendo o imóvel. Na verdade, esse imóvel aí já é do banco, mesmo antes do leilão, né, porque quando a pessoa realiza um contrato de alienação fiduciária, o que acontece? O banco, ele tem a propriedade resolúvel da coisa imóvel, né? Na verdade, um contrato de alienação fiduciária, se você analisar bem, se você estudar também a lei de alienação fiduciária, você vai ver que esse contrato é extremamente oneroso para o consumidor. Por quê? Você só consegue ter o bem realmente quando você pagar a última parcela. Então, vamos falar aqui de contrato de alienação fiduciária e leilão extrajudicial. A gente também tem que analisar vários fatores. Um dos fatores essenciais nessa análise é verificar se existe alguma ação pedindo a anulação desse leilão,
tá? Porque o que a gente quer, na verdade, gente? Arrematação de imóveis de leilão, o jogo é o seguinte, é você comprar aquele imóvel que vai ser fácil de legalizar e você vai ter a lucratividade, né? E para concorrência a gente deixa os outros imóveis, né, que não vão ser tão fáceis de legalizar, aqueles que não vão ter tanta lucratividade assim. Então vamos lá, a gente quer vender, a gente quer legalizar rápido, né, para vender rápido com lucro, certo? Então a gente tem que estar com a documentação ok. E esse leilão, ele tem que ter sido obedecido, né? E ter obedecido todos os requisitos legais. Uhum. Depois a gente vai passar para as perguntas, todos os requisitos legais, né? Se você aprender esse método, né, que a gente tem um método para fazer isso, né? Qual é o método que a gente tem? A gente tem um método Segredos da Arrematação, que é o método exatamente para analisar se esse imóvel que está indo a leilão, ele está obedecendo todos os critérios legais, se esse imóvel que está sendo levado a leilão é realmente um imóvel lucrativo, se esse imóvel que está sendo levado a leilão, né, o leilão obedeceu todos os pré-requisitos legais, ou seja, o leiloeiro, os oficiais de justiça, todo o procedimento legal ele foi feito dentro dos trâmites que a norma legal manda, né? E acontece, às vezes, ocorrem algumas ilegalidades. E aí que você vê, né, aquela história assim, poxa, a pessoa arrematou o imóvel em leilão e ficou 3 anos para legalizar o imóvel. Por que aconteceu isso? Porque deixou alguma brecha jurídica que foi possível ser feito um questionamento jurídico e o processo foi todo atrasado em função disso. Então, sucesso na arrematação de imóveis em leilão. Primeiro requisito, vamos analisar se realmente esse é um bom imóvel para a gente arrematar, se é um imóvel que tem a possibilidade de lucro, jogando todos os custos inerentes ao leilão, e depois a gente vai analisar todo o procedimento do leilão, se for um leilão extrajudicial, e se for um leilão judicial, nós vamos analisar tanto o procedimento, o processo judicial, pegando cópia desse processo, analisando todo o passo a passo do processo, analisando o edital do leilão, analisando o laudo de avaliação, que é um documento super importante que é realizado dentro do procedimento judicial. Depois de analisar o laudo de avaliação, nós vamos analisar também as intimações necessárias, se ocorrerem as intimações necessárias dos agentes ali, das pessoas interessadas, até dos credores, outros credores de outras dívidas inerentes ao leilão. A gente tem que analisar com bastante detalhe, né, com bastante atenção, antes de arrematar o imóvel leilão, para a gente ter certeza que a gente está arrematando o imóvel com lucratividade, tá bom? A arrematação de imóveis de leilão, gente, é a forma mais econômica, a forma também mais tranquila de você multiplicar o seu capital com imóveis, mas desde que você saiba fazer as verificações necessárias, consiga analisar se esse procedimento é passível de alguma nulidade. E, na verdade, é o seguinte, qualquer pessoa pode aprender esse método, tá bom? Qualquer pessoa pode aprender esse método. Vamos lá, vamos às perguntas aqui, Matheus, para a gente poder, e daqui a pouco eu vou, acabando essa aula aqui, eu vou entrar lá no grupo secreto dos alunos do curso Segredos da Arrematação, que é o nosso curso avançado em arrematação de imóveis, eu vou responder as perguntas semanalmente, eu faço isso, e hoje é dia da gente responder as perguntas lá no grupo secreto. Vamos lá, Matheus, tem alguma pergunta que a gente possa responder aí para o pessoal que está participando? Israel Lima perguntou. Depois do imóvel ser arrematado... Tem como botar aí ele? Pergunta dele. Depois do imóvel ser arrematado, e se o imóvel estiver ocupado por um antigo proprietário, o que fazer? Vamos lá, falar de desocupação, Jael. Jael, tem 2 formas de você desocupar um imóvel depois de arrematado. A primeira forma é através do procedimento administrativo, procedimento amigável, e esse procedimento é um procedimento que a gente utiliza com muita frequência no nosso escritório com bastante sucesso, né? E a outra forma é você usando a força da lei para fazer a desocupação, né? E essa desocupação ela é feita normalmente através do oficial de justiça. Nós recolhemos as custas para fazer a diligência do oficial de justiça, o oficial de justiça vai até o imóvel, ele dá um tempo para a pessoa que está lá
residindo fazer a saída amigável, fazer a saída natural do imóvel. Caso ele não saia, ele marca depois uma próxima diligência para fazer a desocupação de forma tranquila, mas desde que você faça também a análise criteriosa de quem é o ocupante do imóvel. A gente tem que analisar, das análises que nós fazemos, a gente faz a verificação de às vezes 40 pontos, antes de arrematar o imóvel leilão. Essas verificações todas a gente ensina no curso avançado de segredos da arrematação. Nesse curso a gente ensina o passo a passo para você ter a certeza que você vai arrematar com sucesso e com lucratividade, tá bom? Então ela pode ser feita de forma amigável e também através do imperativo legal, através da força da lei. Anderson, em caso do extrajudicial, é menos confiável que o judicial? Anderson, boa pergunta. Muitas pessoas acham que o leilão extrajudicial é mais seguro que o leilão judicial. Eu não diria que ele é mais seguro nem menos seguro. Você tem que ter as mesmas, várias cautelas também antes de você arrematar um leilão extrajudicial, tá bom? Uma das coisas do extrajudicial é que ele não passou ainda por crivo da justiça, então ele pode, alguma nulidade ele pode ser questionada futuramente na justiça, tá bom? Mas eu não considero que nem seja o judicial, nem é mais seguro, nem o extrajudicial é mais seguro que o judicial e vice-versa. Todas as duas modalidades você tem que fazer verificações no procedimento do leilão antes de você pensar em arrematar esse imóvel em leilão, beleza? Maravilha, espero ter respondido a sua pergunta. Leandro Mendonça. Leandro. Imóveis de leilão da Receita Federal, da mesma forma, mesmos procedimentos? Mesmos procedimentos. Todos os imóveis que você for arrematar em imóveis em leilão, você tem que analisar criteriosamente o edital do leilão, os procedimentos todos que foram realizados antes do leilão, para que não haja nenhuma nulidade passível de ser questionada judicialmente, Seja leilão da Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco Bradesco, judicial, tanto na esfera civil, tanto na federal, como na esfera trabalhista, você tem que fazer todas as verificações necessárias. Como é que é o nome dele mesmo? Leandro Mendonça. Leandro Mendonça. Grande abraço, Leandro. Valeu, obrigado pela participação aí. Norberto Júnior. Grande Norberto, tudo bem, Norberto? No caso de um leilão extrajudicial, teve o leilão primeira e segunda praça e o terceiro leilão do valor bem abaixo, fica mais fácil para a desocupação? Não entendi. Não, tudo bem, vou responder. Lê de novo aí a pergunta dele. No caso de um leilão extrajudicial, teve leilão primeira e segunda praça. O terceiro leilão indo pelo valor bem abaixo, fica mais fácil para a desocupação? Não tem uma relação específica entre a desocupação desse imóvel, não. O que acontece? No leilão extrajudicial, Norberto, Norberto, você vai ter que fazer uma ação autônoma, vai ter que mover uma ação autônoma através de um advogado para você fazer a desocupação. No leilão judicial, geralmente você pede, dentro do próprio processo, você pede uma emissão na posse, é um procedimento até mais simples do que no extrajudicial, por incrível que pareça. Josimar Câmara Camerhan. Ai, caramba, botei errado. Quanto tempo demora para o imóvel estar documentado em meu nome? Josimar, olha só, essa é uma pergunta, é a pergunta mais, aquela pergunta que geralmente todo investidor quer saber. Quanto tempo eu tenho o imóvel em meu nome, Eu posso realmente vender esse imóvel. Tudo vai depender do processo que você estiver arrematando o imóvel, bem como se for um processo extrajudicial ou judicial, e se todo o procedimento for analisado com bastante critério, para que você tenha rapidez bem grande nesse procedimento. Eu vou dizer que um processo rápido para você executar isso é um processo de 60 dias, tá bom? Bem rápido, E às vezes a gente consegue até em menos, 45 dias, mas em média 60 dias. Agora, se às vezes demora mais, o processo às vezes passa até 6 meses, vai depender do procedimento que você arrematar, tá bom? E da sua agilidade também na hora de você colocar esse processo para frente, às vezes a expedição da carta de arrematação, mandar de emissão na posse, tudo isso depende da agilidade do arrematante
em fazer os requerimentos certos e adequados no momento certo, né? O nosso curso Segredos da Arrematação, curso avançado, a gente ensina todos esses procedimentos, além de dar também os modelos necessários para você executar cada passo desse, tá bom? Clóvis Alves. Grande Clóvis, tudo bem, Clóvis? Como achar os leilões, onde pesquisar? Clóvis, existem duas maneiras de você fazer isso. Ou você faz através das buscas, aliás, várias maneiras, não vou classificar em duas formas não. Mas geralmente eu uso um banco de dados próprio nosso, que é um banco de dados chamado Leilões.Flix, tá? A gente desenvolveu um banco de dados próprio no nosso escritório, onde eu tenho a relação de maioria dos leiloeiros oficiais do Brasil, né? A grande preocupação hoje é você escolher um leiloeiro oficial para você arrematar um imóvel leilão, tendo em vista que existem às vezes fraudes na internet, e você tem que ficar ligado nisso hoje, infelizmente é uma realidade. Às vezes existem dados falsos de leiloeiros falsos, que não são leiloeiros oficiais, pessoas que criam sites aí promovendo leilões inexistentes. Então você tem que ter muita cautela na hora de procurar. A gente, no curso Segredos da Arrematação, quando a pessoa aqui adquire o curso, né, a gente tem uma oferta também no nosso banco de dados, que é o banco de dados de Leilões.Flix, e se você quiser fazer aquisição desse banco de dados, tem duas possibilidades. Aqui no site tem a possibilidade de você comprar ele aqui, tá? Ou se você quiser comprar o curso junto com o site, a gente está com uma promoção agora de 7 dias aqui, se você clicar aqui, você pode comprar o curso junto com o banco de dados. A gente está oferecendo o banco de dados praticamente gratuito para quem compra o curso através desse link aqui, tá bom? Se você tiver interesse, faz aí a sua inscrição. Márcio Silva. Grande Márcio. Em quanto tempo, em média, se consegue desocupar um imóvel por via judicial? Márcio, essa pergunta também que todo investidor quer saber, né? Veja bem, Márcio, a busca de informações sobre o ocupante do imóvel é fundamental antes de você arremate o imóvel em leilão. Por quê? Porque um dos procedimentos que a gente tem que fazer, normalmente nos leilões, é a desocupação, tá? E essa desocupação, ela pode ser feita de forma amigável ou de forma judicial. Dentro do leilão extrajudicial, você tem que mover uma ação, se você não conseguir a desocupação amigável, você tem que mover uma ação independente na justiça, autônoma, que é uma ação de missão na posse, e essa ação ela vai ser ingressada em juízo, vai ter que ser despachada pelo juiz, até o juiz realmente dar emissão na posse através da ordem legal, e esse processo, né, até você mover a ação e tal, despacho em torno de 45 dias até o juiz fazer o primeiro despacho. Se for no leilão judicial, esse pedido ele vai ser feito dentro do próprio procedimento do leilão, dentro do próprio processo. Na verdade, é uma petição que a gente atravessa simples para pedir a expedição da carta de arrematação, que é um documento que a gente vai levar o imóvel a registro, bem como a emissão na posse, tá bom? Então é feita através dessa petição, e aí depende muito da sua agilidade em requerer esse documento junto ao juízo, e geralmente aí em torno de 45 dias também, para você ter esse documento na mão. Se você for rápido, né? Às vezes tem gente que consegue até em 15 dias, né? Dependendo da sua rapidez aí. Vamos lá. Rapaz, esse aqui é grande, hein? Vamos lá. Leilão extrajudicial, achei vantajoso e fui fazendo busca no nome do devedor se há algum processo que não esteja indicando o registro no imóvel. Para surpresa, é de uma pessoa de 53 anos e tem uma curatela. Entendi ser uma forma de interditar a pessoa. Desanimei por ser uma pessoa de 53 anos, mas gostaria de aprender. Esse é meu aluno. Esse aí, como é que é o nome dele? Paulo Penha. Paulo Penha, tudo bem, Paulo? Meu aluno. Paulo, bom ver você aqui, hein? Paulo, isso mesmo. Parabéns aí pela sua. Hoje eu vi, você mandou até pra gente lá no site Segredos da Arrematação. Paulo já é nosso aluno, exatamente. Fez o dever de casa certinho, Paulo. Parabéns, é isso aí. Parabéns por você ter deixado esse leilão passar. Seu Breno Perelli, boa noite. Línio Costa. De forma eficiente e segura, é necessário contratar uma assessoria especializada para um arrematamento com sucesso? Você tem dois caminhos, tá? Como é que é o nome dele? Plínio. Você tem dois caminhos, Plínio. Ou você aprende o processo, tá? Que a gente ensina no curso Segredos da Arrematação,
que aí é um curso de 30 dias para você aprender, participar do grupo secreto nosso, estar interagindo com os alunos e aprender um método que a gente aplica, um método seguro, ou você contrata uma assessoria especializada. São dois caminhos. Eu digo que leilão de imóveis é um negócio excepcional desde que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Mas para aprender a fazer de forma certa e correta, é fácil. É fácil e tranquilo. Você só tem que se matricular no curso com a gente, ou você cola com um profissional que já sabe, já atua há muitos anos, e passa aí 2 anos, 3 anos junto com ele, trabalhando, como eu fiz lá no início, né? Quando eu comecei nessa área de leilão de imóveis em 2001, eu colhei com os profissionais que sabiam na época e participei de muitos leilões, e até descobri como é que funciona o método correto. Essa é uma outra forma também. Ou você contrata uma assessoria especializada. Se você quiser contratar uma assessoria especializada, eu tenho vários alunos no Brasil inteiro já formados por mim. Hoje são mais de 300 alunos já formados pela gente. Então, se você precisar de alguma assessoria, eu tenho alguma... Se você só dizer a cidade, eu indico um aluno que já tenha feito curso para te prestar essa assessoria, tá bom? Tenho o maior prazer em fazer isso. Ou se você quiser fazer o curso com a gente, para você aprender o método também, só você ir lá no site Segredos da Arrematação, tem uma opção de você, 7 dias, uma promoção que está rolando lá de 7 dias agora, tá bom? Seja bem-vindo se você quiser participar com a gente aí. Diego Santos, como faço para me matricular no curso? Qual o valor? Então, Diego, nem queria falar sobre o curso hoje, mas legal, o pessoal está perguntando. É o seguinte, nessa live aqui tem um link lá. Já lançou em cima, quanto tempo tem acesso ao curso? Então, olha só, como é que é o nome do que me perguntou? Diego, olha só, no site Segredos da Arrematação, tem um botão aqui que você pode ir lá comprar o curso, tem uma promoção de 7 dias acontecendo, essa promoção ela dura individualmente para a pessoa que visita o site. Então, a pessoa que está visitando a primeira vez tem essa promoção durante 7 dias, você pode comprar lá, lá no site, tá bom? O curso dura 32 dias mais ou menos para você fazer o curso todo, só que o curso ele não sai do ar, você pode assistir na hora que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser. E além disso, a gente tem um grupo secreto, que eu acho que é um dos grandes diferenciais do nosso programa, que semanalmente eu vou lá e tiro dúvidas ao vivo dos participantes. Como eu estou falando com vocês aqui agora, eu faço a mesma apresentação, tirando dúvidas reais dos participantes dentro desse grupo secreto, e a gente tem, com certeza, a melhor comunidade do Brasil focada em leilão de imóveis. Inclusive, acabando essa aula, eu vou lá para o grupo secreto agora, e o pessoal do grupo secreto está assistindo essa aula aqui também, porque quando eu faço uma transmissão dessa ao vivo, eu deixo lá também para eles participarem também, quiserem tirar dúvidas durante a transmissão de vivo, eles podem entrar e tirar dúvidas também, e daqui a pouco eu vou lá responder as dúvidas pessoalmente a cada um dos integrantes, né? Valor? O valor são 12 parcelas de R$ 199,70. Ou R$ 1.997 à vista, o curso junto com o banco de dados. Paulo Henrique, quanto tempo tem acesso ao curso? O curso, Paulo, ele fica, por seu acesso, por 3 anos, a gente garante 3 anos de acesso. Eu não vou tirar ele do ar tão cedo, né? Eu falo 3 anos assim para dar uma garantia contratual para vocês, mas ele fica aí, enquanto eu estiver dando aula, falando aqui com a turma de vocês, ele fica no ar. Eu não tenho nenhuma vontade de tirar ele do ar, e também quem compra o curso não paga pelas atualizações, as atualizações vão sendo dadas, e também tem aí o grupo secreto, né, que eu acho que é um grande diferencial, que é você poder estar numa comunidade onde todo mundo está respirando o leilão de imóveis, vivenciando os leilões de imóveis, o pessoal está atuando, está arrematando. Então isso é um laboratório vivo que a gente tem lá, que é fantástico a nossa interação dentro do grupo secreto, e a galera, meus alunos aqui receberam essa notificação, eu uma vez por semana eu vou lá e faço um bate-bola, né, ao vivo com o pessoal, e é muito gratificante fazer isso. Beleza? Gente, maravilha, quero agradecer aí a presença de vocês todos, foi um bacana, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo dessa aula hoje. Antes de vocês arrematarem imóvel em leilão, gente, ou você procura uma educação necessária para fazer, né, saber o que tem que ser feito, ou você procura uma assessoria especializada, tá bom? Eu digo que faça isso porque existem alguns leilões realmente que existem nulidades que podem ser questionadas judicialmente, e aí são essas histórias que a gente ouve aí, né? Arrematei um leilão, fiquei com problema e tal. Isso aí acontece muito porque as pessoas chegam lá totalmente despreparadas,
não sabe geralmente nem onde estão entrando, né? E arrematam o imóvel vê um preço muito convidativo, arrematam o imóvel, mas sem ter as cautelas necessárias, e acabam não se dando tão bem assim. Então, para a gente evitar esse tipo de risco, a melhor coisa que tem é ou contratar um profissional ou aprender o método correto, né? Para você aplicar. E quem quiser também, gente, aprender o curso para ser um profissional, para atender pessoas que queiram arrematar um imóvel leilão, também um fantástico, uma oportunidade maravilhosa, a área de consultoria em leilão de imóveis, né? E eu falo sempre sobre isso. A área de consultoria realmente é uma grande área aí para você atuar, seja você corretor de imóveis, onde você esteja, atuar como assessor e consultor na área de leilão de imóveis, é um mercado altamente desejado, altamente lucrativo, e tem a opção aí de você ser um consultor se você fizer o curso primeiramente, né? A gente depois tem até um treinamento avançado na área de consultoria que se chama Consultor Milionário em Leilão de Imóveis. Aí é para os alunos do curso. Quem já fez o curso Segredos da Arrematação, depois eu abro essa possibilidade de fazer a inscrição no Consultor Milionário. Vamos lá. Consigo trabalhar com assessoria para investidores? Sim, o curso vai te dar a base técnica. Paulo, sim, o curso vai te dar a base técnica, teórica. Agora, o mais importante, Paulo, considera, depois que você fizer o curso Segredos da Arrematação, você vai ter todo o conhecimento técnico. Agora, se você quiser se tornar um consultor mesmo, trabalhar, eu indico depois um treinamento que a gente tem, que é o treinamento Consultor Milionário em Leilão de Imóveis. Para você fazer parte desse treinamento, tem que ter uma aplicação, tem que ser aluno do curso Segredos da Arrematação, já tem que ter completado o programa. E nesse curso específico, eu ensino como a parte de buscar clientes através, né, do marketing digital, a gestão de carteira de clientes, contratos, toda essa parte gerencial na área de consultoria em leilão de imóveis, eu passo durante esse treinamento, tá bom? Já é um curso mais avançado, mas o curso Segredos da Arrematação já vai te dar a base técnica para você atuar. Clóvis perguntou, o curso é individual ou posso comprar de sócio com um amigo? Clóvis, o curso é uma licença individual, né? Eu não faço restrição à utilização quando é dentro da mesma família, né? Porque às vezes está a esposa querendo fazer com o marido, eu acho legal, com os filhos, eu acho que é um conhecimento que você pode dividir com a família, mas é uma licença individual, você vai ter a licença para usar aí com seus familiares no máximo, aí, né? Não é uma licença onde você vai poder dividir aí, né, com outras pessoas, né? Você tem uma licença individual, é um investimento baixíssimo aí para você se especializar nessa área e a partir daí voar, né? Fazer aí o que você tem que fazer aí para você multiplicar o capital dos seus parceiros aí através dessa oportunidade. Beleza? Gente, grande abraço. Espero que vocês tenham entendido o passo a passo que eu passei hoje aqui, né? Vamos buscar todos os custos inerentes ao leilão antes de arrematar o imóvel leilão. Depois nós vamos analisar todos os documentos inerentes ao procedimento, ao processo, para a gente analisar realmente se essa é uma boa oportunidade e quanto é que a gente pode lançar nesse imóvel para a gente ter a rentabilidade esperada. Grande abraço a todos vocês, espero que vocês estejam aí aproveitando esse ensinamento. Arrematação de imóveis e leilão, um negócio excepcional, fantástico, e você sabendo fazer da forma correta, é com certeza o divisor de águas na vida de todo mundo. Grande abraço, se você não faz parte da nossa família ainda, seja muito bem-vindo, faça a sua inscrição hoje, esteja com a gente. Grande abraço e até a próxima oportunidade.